Olha, você já deve ter notado que você está no podcast Além da Linguagem, dada a minha camiseta, né? E é interessante que sempre eu começo o episódio dando as boas-vindas para as pessoas, desejando um bom dia, né? Coisas assim. E hoje eu resolvi começar diferente, porque muitas pessoas que vêm parar aqui no podcast e nos meus perfis, né? No Instagram e tal, sempre vêm buscando saúde mental, buscando informações sobre isso, sobre aprendizagem. Eu trabalho com hipnoterapia e tal. E muita gente vem querendo buscar, mas é tudo muito querendo saber, querendo buscar tal, sem ter um foco específico. E aí me veio uma pergunta que eu acho que deve passar na cabeça de muita gente, e eu já respondi essa pergunta inúmeras vezes em outros episódios, em lives que eu participei e tal. Mas é uma pergunta que sempre habita qualquer tema que a gente traga para falar aqui com convidados, ou só eu vindo aqui para falar, que é saúde mental. E aí eu vou deixar para vocês, então, para começar esse episódio, a pergunta: o que é saúde mental? O que é saúde mental? E, para completar a pergunta e para fazer você refletir um pouquinho mais, eu vou te perguntar, além disso, né, o que é saúde mental e como ela pode afetar, para o bem ou para o mal, os seus estudos. Parou para pensar? Então vamos começar esse episódio para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é saúde mental. E por que ela estar em dia é tão importante para os seus estudos, né? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos ao podcast Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavallini. Eu vou hoje, eu sinto a vontade, né? Sinto a presença de vocês aqui. Exige que eu explique um pouquinho mais quem sou eu. Eu sou professor, sou formado em letras, tá? Sou especialista em língua portuguesa, ou seja, eu fiz a licenciatura em português e inglês, e eu fiz uma nova graduação, né? Uma especialização em língua portuguesa também, e em pedagogia do ensino superior. Então eu poderia dar aula de português em faculdade. E depois disso, eu fiz especialização em psicopedagogia e em neurociências. E eu fiz uma série de formações diferentes para compor aquilo que eu fui achando interessante, sabe? Eu cheguei a estudar marketing, não terminei o curso superior de marketing. Eu fiz pedagogia, técnicas, né, recursos de pedagogia de preparo de aula, planejamento, aulas inclusivas, tal, psicologia positiva, inteligência emocional. Eu tenho diversas formações em hipnoterapia, hipnose clínica, em diversas linhas de trabalho, né? Desde a clássica até a ericksoniana, passando por não verbal, passando por neurosensorial, enfim. Eu fui montando conforme eu fui sentindo vontade mesmo, sabe? E aí acabou que tudo isso junto, em 2019, se transformou no Além da Linguagem. E aí, sempre foi meu objetivo trazer recursos, trazer informação e trazer pessoas que vão conversar com vocês aqui, e comigo, claro, porque eu sempre estou aprendendo e tentando melhorar, sobre saúde mental. Mas me ocorreu que eu nunca fiz um episódio dizendo o que é, declarando o que se qualifica como saúde mental. E aí a gente pode escolher dois caminhos para a gente navegar agora. A gente vai escolher o caminho clínico, que a gente vai trabalhar agora, saber quais são os tipos de transtornos que existem, ir para um viés mais da psicologia, da medicina, ou a gente pode ser mais concreto e falar sobre como a saúde mental se manifesta e o que ela é no dia a dia das pessoas. Então, pensando em um ser humano prático como eu, e tentar poupar o seu tempo, afinal, eu já estou aqui falando com vocês há alguns minutos e nem falei sobre o que é a saúde mental ainda, vamos direto, então, ao caminho prático dessa história. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é a saúde mental, no fim das contas. O que seria essa saúde mental? Bom, saúde mental, popularmente, a gente já conhece como sendo a saúde das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua cabeça
de uma forma mais subjetiva, né? Ah, você pode ter dores físicas, dores no seu corpo, como dores de estômago, dor de cabeça, tem gente que tem até febre, enfim. Tudo isso, efeitos físicos, mas o gatilho desses efeitos físicos é o modo como você se sente. Então, basicamente, a saúde mental, ela vai trabalhar, ela vai estar presente, na verdade, não só trabalhar, mas ela vai estar presente dentro de tudo aquilo que envolve a forma como você se sente, como você pensa e como isso influencia no seu dia a dia, nas suas atitudes, na sua vida. Então, a gente pode pôr dentro desse saquinho escrito saúde mental um monte de coisas. A gente pode colocar a sua questão de convívio familiar, a gente pode colocar a sua autoestima, a gente pode colocar as suas expectativas com relação à sua vida, os seus planos para o futuro, a gente pode colocar o seu bem-estar neste momento, questões de ansiedade, de estresse, de depressão, de cansaço mental, sabe? Quando você lê muito, você estuda muito, você não descansa, então você tem um cansaço, o seu raciocínio fica mais lento, mais difícil, a memória começa a não ser tão eficiente quanto antes. Então, a gente pode dizer que sentimentos, emoções, memória, a forma como você interage com isso, tudo isso lá dentro dessa mesma sacolinha escrita saúde mental. E aí você pode se perguntar assim, tá, é tão genérico, né, tão cheio de possibilidades, e como que a gente consegue, né, pensar em tudo isso e lidar com tudo isso? Na verdade, todos esses itens que eu enumerei, e isso não é uma lista fechada, tá? Isso aqui é uma lista aberta que você pode inserir aqui tudo, desde o que você comeu no café da manhã e como você se sente fazendo aquilo, quando você olha no espelho, o que você vê, e quando você começa a estudar e responde as questões que você vai fazer, seja para concurso, ou seja para um vestibular, o Enem, quando você está estudando e você tem um bom desempenho, um mau desempenho, tudo isso reflete em como você se sente. Tudo. A temperatura do ambiente, se lá fora está chovendo ou se está sol, o calor, o frio, a época do ano em que nós estamos. Percebe? A gente vai construindo ao longo da vida uma coisa chamada repertório. Esse repertório é uma biblioteca muito viva, muito ativa de todas as experiências que você tem na sua vida, da hora em que você nasce até a hora que você morre. Tudo isso vai sendo armazenado de uma forma lógica, de uma forma econômica pelo seu cérebro. Uma série de associações são construídas, muitas involuntariamente, muitas acontecem realmente lá dentro, você não sabe por que nem como acontece, mas elas acontecem por uma questão, inclusive, de espaço mesmo. Você não tem que se preocupar com tudo que acontece, né? Eu não tenho que me preocupar com a chuva que começou agora ali fora, nem se eu estou pensando no meu café que eu vou tomar daqui a pouco. Tudo isso passa aqui dentro da minha cabeça. Passa, e a minha relação com isso depende muito do meu estado de espírito, do meu humor, entende? Então isso também vai para o mesmo saquinho da saúde mental. Então olha só que interessante, são muitos itens, é uma variedade incrível de coisas que compõem o que quer dizer saúde mental. E aí a ideia aqui não é que você pare, abra o seu saquinho, jogue aqui na mesa e espalhe para ver o que tem lá dentro, não é isso. É você entender que tudo isso faz parte de você. Todos esses aspectos, todos esses itens de como você se sente em relação a tudo. E como você se sentiu e como você acha que vai se sentir. Tudo isso lá dentro faz uma mistura que termina no dia de hoje. Com quem você é e em que pé você está. Em que posição você está hoje, no seu dia, na sua vida. Entende? Se você hoje está assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio e você está numa fase triste, assim, difícil de preparação para o seu concurso ou sua prova, ou num dia de trabalho difícil, enfim, você não está num bom dia, com certeza a tua experiência anterior vai ficar misturada com essas sensações que você tem nesse momento. Então, se alguém te chamar para sair, talvez você não queira, porque a sua situação emocional neste momento não é favorável. E aí todas as lembranças que você tem em relação a uma saída com os amigos vão ter uma prevalência negativa. A não ser que você já tenha na sua cabeça uma experiência anterior, como se a sair com os amigos fosse um antídoto para isso. Como se você percebesse que uma saída, um filme, uma leitura, uma música que você conheça, que você goste, enfim, qualquer coisa que quebre esse padrão negativo,
vai te ajudar a sair desse momento, então você consegue sair. Se não, você vai continuar preso ali, né, naquele loop de chateação. Então, quando você tem uma saúde mental em dia, né, equilibrada, você se permite ter esses altos e baixos, mas você segue a sua vida sem prejuízo, né? Você vai ter um dia melhor que o outro, como todo mundo tem, mas você lida melhor com essas situações diferentes, essas adversidades e as alegrias também. Então, qual que é o resumo de tudo isso, né? Saúde mental é o conjunto de coisas subjetivas que inclui desde das suas lembranças de infância até a sua projeção para o futuro, como você se sente em relação a isso e como isso influencia no seu dia. E tudo isso aqui dentro. Numa fração de segundo. Eu posso falar daqui a pouco uma coisa, uma palavra, ou contar uma história da minha vida, que você vai fazer associação com alguma coisa que você já passou. E isso pode melhorar ou piorar o seu dia, ou pode simplesmente passar batido e você ignorar. Entende? Então, tudo depende de cada um. Ou seja, a sua saúde mental jamais vai ser igual à minha saúde mental, ou a do seu colega, ou a da sua mãe, ou a do seu pai. Nós podemos ter, sim, familiaridades, coisas que são em comum, situações que nós já passamos antes, e você talvez não tenha passado, ou esteja passando agora. E aí a experiência de vida das outras pessoas pode sim contribuir para te ajudar na sua experiência de vida de agora. Mas isso não quer dizer que seja sempre assim, que você tenha solução para tudo. Então, a mensagem que eu quero te passar com relação a essa saúde mental e todo esse monte de variáveis é que está tudo bem você se sentir bem, está tudo bem você se sentir mal, está tudo bem você se sentir precisando de ajuda, perdido ou perdida, você se sentir numa posição dessa, ou você também estar numa situação bem resolvida. Porque cada pessoa vai lidar com a sua saúde mental, com a sua gama de possibilidades internas de uma forma diferente. Percebe? Então não tem uma receita. O que tem é uma série de fatores em comum, cada um vai lidar com esses fatores de uma forma diferente, mas que no fim das contas é importante que a gente cuide desses fatores, como quem está cuidando da sua hortinha ali dentro da sua casa, sabendo que você vai comer aquilo, e aquilo vai ser feito para o seu consumo. Ou seja, se você cuidar mal daquilo, você vai comer mal. Tá? Então, qual que é a ideia dessa conversa, então? Que você entenda que, por mais que você esteja aqui e muitas coisas não estejam ao seu controle, né, você não sabe quantas pessoas vão prestar o Enem ou o concurso que você quer. Você não sabe quantas pessoas estudaram para aquilo, na mesma qualidade que você, na mesma preparação que você. Você não sabe quem está melhor ou pior que você. Né? Então, você não tem como controlar isso. Isso vai te afetar? Claro que vai. Porque se você sabe que você vai concorrer a uma vaga que tem outras 1000 pessoas concorrendo, só por aquela vaga, e você não tiver de bem com você, com a sua preparação, e ciente de que você está fazendo o melhor que você pode, e isso pode ser o suficiente, você vai sempre carregar um peso a mais de que você não vale, que você não está suficiente, que você não se preparou, que você é pior que os outros. Olha só. E olha a responsabilidade disso, porque como que você tem controle sobre os outros? Não tem. Você mal tem sobre si mesma, imagina por um terceiro, não é verdade? Então, quando eu disse para você lá no começo desse episódio, e disse para você assim, o episódio de hoje é para falar sobre saúde mental. O que é saúde mental? Então, saúde mental é o teu estado emocional neste momento. E como ele está, como você lida com ele. E aí eu joguei uma segunda pergunta, né? Uma segunda reflexão, que era: como que isso influencia a sua preparação, seus estudos? No fim das contas, para ser mais objetivo, como isso influencia a tua aprendizagem? Né? Como você aprende melhor ou pior com uma saúde mental desequilibrada? E desequilibrada para uma parte negativa. Né? Como que você consegue lidar com isso? Então, toda a história desse blog que virou podcast gira em torno de trazer dicas, trazer técnicas e recursos para que você busque melhorar o equilíbrio da sua saúde mental. Que você lide melhor com as dificuldades do seu dia. Que você lide melhor com a forma como você estuda, como você se organiza, como você se planeja. Entende? E isso passa por todos os campos da sua vida. Desde a religião que você tem, da forma como você lida com ela, com a sua posição política, com as suas relações com a família, com os amigos, com os estudos. Como você estuda, que hora você estuda, o que você come,
O que você gostaria de comer e não come? Como você se vê quando você olha para o espelho? Se você se vê como uma pessoa que está bem ou você se vê uma pessoa feia, bonita? Entende? Todos esses aspectos, em algum ponto, se convergem, né, para a manutenção da sua saúde mental. De uma forma positiva, claro. Então, qual que é a ideia aqui? É alertar você, trazer essa consciência de que tudo aquilo que você traz para você, que você vê na televisão, no celular, que você come, o que você deixa de comer, a forma como você lida com cada aspecto da sua vida, por menor que seja, vai interferir de alguma forma na sua trajetória, no seu dia a dia. Então, a gente precisa pensar um pouquinho melhor em como a gente vai lidar com isso. Qual a nossa responsabilidade com relação ao que está acontecendo, sabe? Você se isenta de que responsabilidade e você abre mão de que responsabilidade, sabe? Se isentar da responsabilidade quer dizer que ela não é sua e você tira a sua mão daquilo e você não lida com aquilo. E tudo bem, porque não é sua responsabilidade. Agora, quando você tem uma responsabilidade, que é cuidar do seu jardim ali, da sua plantação, do que você planta e fazer ela crescer saudável para que você possa comer algo saudável depois, isso é sua responsabilidade. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. A sua saúde mental é este gramadinho. Então, se você permite que o conflito de Brasília que está acontecendo agora, seja qual for a sua posição política, tá bom? Eu não estou aqui defendendo A ou B, nem criticando A ou B. O que eu quero dizer é que a tua postura com relação aos acontecimentos políticos de hoje e do ano passado e de 4 anos atrás, enfim, da tua história de vida, a tua posição com relação à questão política está interferindo no seu estudo, na sua preparação? Está gerando que tipo de conflito com você? Você sabia que você pode usar as informações verdadeiras de preferência que estão circulando neste momento, tanto com relação à defesa de um lado quanto à defesa de outro, como recurso para você? Você sabia disso? Que você pode usar isso como fundamento para uma redação? Isso pode cair em geografia, pode cair, sim, em atualidades, no caso de concurso público. Então, é uma questão de você transformar aquilo que você alimenta o seu cérebro, as informações que você escolhe receber voluntariamente, em conteúdo. Não em lixo, não em coisas que vão te pôr para baixo. Se a sua questão religiosa, novamente, eu não tenho uma postura religiosa aqui, tá? Esse aqui é um perfil laico, não importa qual seja a minha filiação religiosa. Não importa se eu acredito em Deus ou não, se eu sigo a Bíblia ou não, ou se eu tenho qualquer outro tipo de vertente de outra matriz, seja africana, seja árabe, não importa. O que importa é a minha relação com isso e a sua relação com isso. A crença dos outros te incomoda? Por quê? O quanto você deixa esse conflito de interesses, né, de posicionamentos influenciar na sua preparação, na sua vida? Você perdeu amizades? Você ganhou amizades? Entende? Quem está te dizendo o que fazer? Quem você está permitindo influir nos seus pensamentos? Entende? Se você tem uma religião ou uma doutrina que você segue ou qualquer que seja a sua crença que te leve para um lugar bom de participação positiva na sociedade, de caridade, de contribuição social para alguma coisa, ele não te põe em conflito com nada, pelo contrário, te traz aquele abraço, sabe? Aquele acolhimento, aquele momento em que você está frustrado ou frustrada, triste, e aquilo vem para te acolher, para te trazer para cima, te dar um abraço, porque você precisa estar triste, né? E aí você procura esse afago de Deus, ou dos seus santos, ou dos seus símbolos, entende? Então, como que você encara o aspecto religioso da sua vida? Entende? Ele te limita ou ele te dá apoio? Pense nisso. Agora, também tem a questão da informação. Quais são as estratégias que você usa para você estudar? Você se organiza? Você se planeja? Entende? Você está em ordem com isso? Está em paz com isso? O teu planejamento foi feito respeitando você, o teu horário, se você rende melhor de manhã ou de tarde, se você estuda de noite, se você preferia estudar de madrugada. Entende? Se tem gente na sua casa naquela hora que vai atrapalhar o teu estudo, vai tirar a sua atenção, porque a atenção, note que a saúde mental, ela depende muito de como você usa a sua atenção. Aquilo que te distrai, aquilo que te desconecta do teu momento de estudo, de preparação, sabe? Então, eu estou trazendo para você uma série de alertas de o que você permite que
habite aquele seu espaço da plantação, sabe? Porque você vai colher aquilo. Na prova, aquilo que você plantou vai ser o que você vai colher. Então, tudo pode ser bom, assim como tudo pode ser ruim. É a questão de como você lida com aquilo. E este é o segredo da saúde mental. Você achar um ponto de equilíbrio, porque se tudo for positivo, é tóxico. E se tudo for negativo, também é tóxico. Entende? Porque existe coisa ruim, existe maldade, existe tudo isso. Mas assim como existe a parte ruim, existe a parte boa, existe o sucesso, existe a conquista, existe a aprovação, existe a paz, o amor, existe tudo isso. E aí depende de você escolher para que lado a sua saúde mental vai pender e o quanto isso vai influenciar no seu dia a dia. Então, o que eu vou te pedir agora é que você, depois de ouvir esse episódio, reflita sobre o que eu estou permitindo entrar na minha vida, o que eu estou permitindo que interfira na minha preparação, nos meus estudos, no meu futuro, porque você não está estudando de graça. Isso tem um custo, e eu não digo nem de dinheiro, eu digo de tempo, de emoção. Você não tem que ter pressa para entrar na faculdade, nem pressa para passar no concurso público, porque se você incluir o item tempo na sua preparação e no seu saquinho de saúde mental, você vai colocar ali dentro um veneninho que vai te consumir e vai alimentar outros venenos, como a ansiedade, a depressão, o estresse, a tristeza. E isso vai ser um efeito dominó que vai te abalar por completo. Então, vamos dar um passo atrás, sabe? E se preparar com um planejamento, com o pé no chão, sabendo da sua capacidade, da sua limitação, e aí sim, você vai atacar aquilo que você precisa atacar. Se é o seu tempo que está mal distribuído, vamos atacar isso. Se é o conteúdo que você está com dificuldade, vamos atacar isso. Se é a técnica de estudo, vamos atacar isso. Se é o jeito como você se planejou, vamos atacar isso. Se for tudo isso, não importa. Não importa. Você pode mudar. Você pode pegar tudo que você viveu de experiências, olhar e falar, tá, não serve para nada. Beleza. Tira isso da sua frente, põe do outro lado. Não jogue fora. Não tô falando para você jogar fora e falar, nossa, quanta tranqueira. Não. Você vai ter uma experiência de que aquilo não te serviu. Mas o que você aprendeu não está desaprendido. Você continua lá. Você vai mudar sua relação com aquilo e vai trazer novas conexões, novas formas de ver, novos conteúdos que vão se associar àquilo e transformar aquilo de algo inútil em algo positivo, algo que vai ajudar você a resolver aquela questão que vai te aprovar. Tá? E eu não quero parecer um coach aqui pulando, dando cambalhotas e fazendo gestos, porque eu sou italiano e eu gosto de falar com as mãos também. Tá certo, meu nome é Cavallini. Faz parte de mim. Mas a ideia aqui qual que é? É te dar a reflexão, te trazer uma sementinha de paz. Porque não importa em que idade você tem agora, há quanto tempo você está se preparando. Eu conheço pessoas que estudaram 1 ano e passaram, 2 passaram, 3 passaram, 6 passaram. Estudaram tudo isso também, não passaram. Isso quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Isso quer dizer que o tempo é de cada um. Por isso que o seu tempo não pode ser o meu tempo. Então, está tudo bem. Cuide de você mesmo, de você mesma. Cuide da sua saúde mental. Mantenha ela equilibrada. Claro que eu não vou jogar essa bomba aqui para vocês. Eu não vou dar para vocês, ao longo da temporada, mais opções, mais recursos, técnicas para você tentar atacar cada aspecto desses que eu trouxe, sabe? Ao meu tempo, meu planejamento, minha técnica. O que eu posso fazer para melhorar? Tem episódios aqui que já trataram desses assuntos. Eu vou trazer mais. Vou trazer indicações de leituras, vou trazer pessoas para conversar com vocês aqui também. E vocês têm o meu canal do Instagram aberto para me mandar direct, lá tem meu e-mail também, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Eu vou parar por aqui, porque eu acredito que eu já dei informações suficientes para que vocês saibam o que é saúde mental, e que ela não pode ser definida num conceito só. Ela é um conjunto de fatores que compõem lá mesmo a sacolinha. E que ela estar em equilíbrio vai te ajudar a ter o melhor desempenho nos seus estudos, na sua aprendizagem. Tudo isso aqui faz parte da sua função cognitiva, e cognição é aprender. Seja qual for a informação que você vai aprender, seja ela de cunho mais emocional e subjetivo, ou mais factual, mais racional, mais
um conteúdo mais informativo mesmo. Entende? Mais acadêmico. Então, a gente vai saber aqui juntos como lidar com isso melhor. Tá bom? Então é isso. O episódio de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões que eu trouxe, das questões que eu trouxe, para que você, quando acabar de ouvir esse episódio, você fale assim, nossa, boa, eu vou melhorar isso, eu vou tentar lidar melhor com aquilo, ou, no mínimo, está tudo bem eu não saber muito bem onde eu estou, onde eu quero chegar, e acho que eu vou pensar nisso, porque isso vai ser o ponto final lá do meu GPS, e para que eu saiba como chegar lá, eu tenho que saber aonde eu quero ir. Tá certo? Eu achei importante fazer essa adição ao episódio que já estava feito, né? Então, se você estiver assistindo a esse trecho, muito provavelmente você está vendo que eu estou num lugar diferente, uma roupa diferente e tal. Então, eu resolvi trazer esse complemento porque a gente pode ter questões científicas a respeito das técnicas e recursos do tipo, isso aqui é placebo, isso é pseudociência. A gente brinca muito no dia a dia aqui a respeito das coisas quânticas, né? Porque quântica é física. Misturar quântico com coisas esotéricas é muito complicado, né? Você pode até codificar, mas é difícil você sair do pseudocientífico, né? Mas é importante a gente trazer aqui que, falando de saúde mental, muito do nosso estado mental, estado emocional, naquele momento, diz como você se sente fisicamente e traz resultados concretos na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu desempenho em geral, especialmente nos estudos, na aprendizagem. Nosso estado mental influencia diretamente a forma como a gente retém o conhecimento, como a gente transforma a informação que a gente recebe em conteúdo, e especialmente conteúdo útil, vai ser agregado para resolver questão de prova, por exemplo, ou melhorar a sua redação. Então, não vamos ignorar o fato de que um monte de coisas que a gente pode trazer, eu já trouxe no episódio anterior, e posso trazer em futuros episódios, pode ser considerado pseudociência. Sim, não posso negar isso, é um fato. Mas eu também não posso negar que isso, que essas técnicas e recursos, assim como a hipnose foi considerada pseudo por muito tempo, né, pseudocientífica, até recentemente, a gente precisa trazer o fator emocional à conversa. Porque você pode, isso eu vou dizer por experiência própria, tá? Você pode acreditar em oração, você rezar, você orar, né, você fazer uma prece, depende muito do jeito que você lida com as suas questões de fé. A fé, ela pode ser algo subjetivo, algo que pode ser até considerado pseudocientífico em alguns casos, né? É uma questão muito da sua crença, é uma questão religiosa, uma questão filosófica, uma questão de linha de pensamento e tal. Mas tudo isso reflete fisicamente em você, reflete emocionalmente em você. Então, se você acreditar e orar, rezar, fazer uma prece, enfim, fazer um ritual, tudo isso traga benefícios para você, o seu cérebro acreditar nisso, ele vai ter resultados no seu corpo fisicamente, porque o teu estado mental vai refletir na produção de neurotransmissores, de hormônios no seu corpo, né? E isso vai trazer para você ganhos ou perdas no seu cérebro, físicas. Então, por mais que a gente defenda em graus diferentes, se certas linhas, certas terapias são alternativas, porque elas são voltadas para o lado mais esotérico e mais pseudocientífico, não estou nem questionando isso, tá bom? Porque eu faço uso do recurso que eu tiver que fazer para ajudar as pessoas a ter bem-estar, a melhorar a sua qualidade de vida, né? E esse é o ponto aqui, qualidade de vida. O resultado que você vai ter fazendo uma oração, se conectando com o Deus ou com a entidade que for que você estiver
crença nela vai te trazer um benefício, vai trazer uma sensação de bem-estar, vai trazer, então isso é válido. Porque no fim das contas, não importa o caminho que você procure, o seu corpo vai entender que aquilo é positivo e vai te trazer benefícios físicos e mentais, obviamente, né? Então, não vamos ignorar isso. Se você acender um incenso, não estou nem falando da questão da aromaterapia, não estou falando em questão dos óleos essenciais, a questão de certo aroma provocar certa resposta. Eu não estou nem dizendo isso, tá? Porque a gente tem uma discussão que pode acontecer, a gente tem documentários contra essa indústria, e a gente tem pessoas que têm ganhos de verdade sobre isso em relação à sua saúde. Então, se você acender um incenso, um aroma de lavanda, ou de sal grosso, ou de canela, ou qual for o aroma, e aquilo te fizesse sentir bem e aliviar a sua tensão, o seu estresse, você está ganhando. O seu corpo está entendendo isso. Por mais que isso não seja cientificamente comprovado, no sentido de que aroma tal tem resposta tal, mas o teu pensamento, a tua ligação com aquilo, a tua crença de que aquilo faz bem, já te dá um ganho de, no mínimo, tirar você da zona de guerra que você está. Então, o que eu defendo neste canal, e vou defender até uma prova que me convence do contrário, é que não importa o caminho que você escolha, se ele é científico, se ele é pseudocientífico, se ele é esotérico, se ele é religioso, se ele é o que for. Se o que ele provoca no teu cérebro é positivo, te traz um bem-estar, te tem efeitos bons fisicamente, a gente pode considerar que isso é uma rede de apoio para você. Então, eu achei muito importante trazer essa informação aqui, agregar isso ao que eu tinha feito de conteúdo sobre saúde mental e sobre a influência disso no teu estudo. Porque, além de buscar uma reflexão, eu quero trazer para você informação. E a informação que eu te trago, a conclusão dessa história é que a tua saúde mental, equilibrada, tendendo para o lado positivo, né, trazendo bons resultados, benefícios para o teu estudo, para o teu rendimento, e até no trabalho, na vida em geral, é que não importa o que você escolha como suporte, se o teu ganho ali é positivo, e você tem tido bons resultados utilizando certas técnicas e recursos, é uma coisa boa, é uma coisa interessante, uma coisa boa, e cientificamente o teu cérebro ele está aceitando aquilo. E o resultado daquilo é produção de hormônios, de neurotransmissores com efeitos positivos no seu corpo. E isso facilita a sua memória, a sua aprendizagem e te ajuda a sair do estresse e da ansiedade e de outros problemas, outros negativos. Beleza? Então era isso. Novamente, se você estiver me ouvindo apenas, né, em plataformas como o Deezer, como a Amazon, o iTunes e tal, talvez você não esteja vendo a diferença, tá? Mas quem está me vendo no YouTube e no Spotify vai notar que eu fiz esse trecho aqui depois. Eu estou ficando outra roupa, estou em outro lugar, enfim. Então não estranhe, tá? Porque eu fiz o episódio num estúdio lá, né, no meu estúdio em casa, com os recursos que eu tinha lá, com a câmera melhor, com o áudio melhor, com a luz melhor, usando o meu uniformezinho da linguagem e tal. Mas eu resolvi fazer esse adendo ao conteúdo, em vídeo também, claro, para esclarecer e ajudar a reforçar o meu ponto de vista da gravação anterior, tá bom? Então é isso, agradeço a sua audiência, agradeço pelos mais de 6 mil acessos ao conteúdo que eu construí no Spotify, convido você a conhecer meu canal do YouTube, que tem praticamente o mesmo conteúdo no Spotify, mas lá eu coloco, como hoje, por exemplo, eu estou fazendo essa entrada em vídeo, o vídeo vai estar lá. Né? Então lá tem conteúdos em vídeo, em áudio apenas. Então se você não se inscreveu lá ainda, por favor se inscreva, me ajude a aumentar o alcance do meu canal e trazer recursos novos, porque quanto mais inscritos, mais recursos eu tenho. E eu não falo de monetização, tá? Monetização seria até uma coisa legal, que me ajudaria a pagar o site, pagar coisas assim, mas não é esse o objetivo. O objetivo meu é habilitar novos recursos para que eu possa compartilhar mais conteúdo no YouTube, tá bom? Então, me ajude com isso, se você puder, indique para colegas, amigos que você realmente acha, e somente se você achar que eu posso ajudar de alguma forma, tá bom?
os links para as outras redes, para os canais do Spotify, para o YouTube, para o Instagram, o meu e-mail, tudo você encontra no link que tem aqui na descrição desse episódio, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje e a gente se fala no próximo episódio. Tchau!